Olá, humanoides! Estamos aqui iniciando mais um Papo Humanoide com a professora doutora Cíntia, coordenadora da Olimpíada Brasileira de Robótica. É uma honra, professora, recebê-la aqui. Muito obrigado. Obrigada, Jay. Sou eu que agradeço em levar para toda a comunidade conhecer um pouquinho mais do que é a nossa OBR. Ótimo, ótimo. Então a gente vai aqui fazendo a nossa conversa com a professora Cíntia sobre a OBR. A gente vai iniciando, então, sobre o que é a OBR de forma bem simples, professora? Como é que a gente pode explicar a partezinha, o início da OBR, sem nos aprofundar muito, que à medida do vídeo a gente vai entrando em certos detalhes. Como é que a gente pode falar o que é a OBR para as pessoas? Bom, a OBR é uma Olimpíada Científica que utiliza a temática robótica para atrair os jovens, né? Para novos conhecimentos, despertar aí neles, né? A vontade de uma área técnica, tecnológica. Então, dentro dessa Olimpíada, a gente tem inicialmente uma divisão entre teoria e prática, certo? Isso, exatamente. Nós temos que pensar que as pessoas, né, os participantes, eles podem ter equipamentos para poder participar de uma prática ou não. Então, ele participa de uma teórica, mas com a temática robótica permitimos que todos participem. Certo. E nesse caso, quem participa da teórica ou da prática é obrigado a participar da outra, ou seja, participar das duas, ou pode participar de apenas uma? Não pode participar somente de uma, elas são independentes. Perfeitamente. Ambas são feitas a inscrição através do Sistema Olimpo, não é isso? Exatamente. É o sistema que gerencia todas as inscrições e quem faz é sempre o responsável, o professor responsável, tutor ou técnico. Interessante. No caso da prática, a gente tem uma equipe que conta também, como a senhora falou, um professor, um técnico. E essa equipe ela vai, se eu não me engano, de 2 a 4 pessoas, não é isso? 2 a 4 competidores, além do técnico, não é isso? Exatamente. Na modalidade prática, as inscrições é por equipe e a regra é sempre de 2 a 4 participantes, mais o professor técnico, porém todos no mesmo nível, né? Então, assim, por exemplo, na prática a gente tem nível 0, 1 e 2. Cada nível corresponde a um nível de ensino. Ah, Na interessante. modalidade teórica, já é tudo separado. O professor faz a inscrição de cada aluno. Certo. No caso, um professor, um técnico, um tutor, ele pode ser responsável por mais de uma equipe na prática? Ele pode ter várias equipes. Assim como na teórica, ele pode ser responsável por vários alunos. Exatamente. Ele pode ser responsável por vários alunos de vários níveis diferentes. Ah, interessante também. A gente tem as equipes de garagem, não é isso? Isso, mas somente para a prática. Somente Somente para a prática. modalidade prática é possível a participação através da equipe de garagem. A modalidade teórica, obrigatoriamente, precisa haver uma instituição formal vinculada, tanto ao professor quanto ao aluno. Certo. No caso das equipes de garagem, a gente pode ter então a participação de um parente, um pai de um aluno, uma mãe, mesmo que não seja vinculado, assim, um vínculo familiar, como técnico de uma equipe, certo? Sim, exatamente. A ideia da equipe de garagem é justamente permitir a participação de competidores de unidades diferentes, né? E também do tutor, né? Do responsável técnico pela equipe, que Certo. não necessariamente é de uma instituição formal. Ah, entendi. Então, no caso lá da inscrição, a instituição que vão colocar vai ter o nome Equipe de Garagem, não é? Se eu não me engano. E isso, a identificação deles é a equipe de garagem. No caso, uma dúvida que o pessoal tem sobre as equipes de garagem é se
essa equipe ela passa da estadual para a nacional também. Passa, passa sim. Em Massa. 2019 nós tivemos equipe de garagem, uma equipe de garagem pelo menos, que chegou na nacional. Então daqui a pouco a gente vai focar um pouquinho mais na prática, mas para finalizar algumas coisas sobre a teórica, a gente precisa lembrar o pessoal que tem os manuais, né, tanto da prática quanto da teórica, e tem lá também o manual de inscrição para teórica, o manual de estudos, né, tem lá o manual de estudos Isso, para o pessoal olhar direitinho quem participa, como estudar, o conteúdo que tem nas provas, ter um bom direcionamento nesse material, né? E ela também será híbrida, não é? isso, esse ano, em função da pandemia que estamos vivendo, né? Mas precisa ler o manual, tá bom? O manual de inscrição traz as regras para que o professor responsável possa optar, né? Depende da região onde ele está, das regras, né, municipais, estaduais, de funcionamento das instituições. Perfeitamente. Também a gente tem um certo tempo, né, daqui para lá ainda. Isso precisa ser escolhido na inscrição, se vai ser virtual Não, ou... Ah, não, então, porque nós ainda estamos caminhando com a pandemia. Então, certo. ainda vai ter um tempo, mesmo porque estavam todos acostumados a ter a fase um, né, dos níveis da teórica no mês de junho. E Uhum, aí, por conta da situação que estamos vivendo, apenas o nível 5 acontece no mês de junho, a fase um. certo. Agora, os demais níveis acontecerão em agosto. Tá ótimo. Então, aproveitando já para lembrar o pessoal aqui, eu vou tentar colocar em algum local da tela o post lá do Instagram, né? Para quem ainda não segue, por favor, sigam a Olimpíada Brasileira de Robótica no Instagram, tem no site também. E uma coisa que é sempre importante lembrar é que as regionais também têm as suas redes sociais, né? Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Norte, tem aqui a OBR Rio Grande do Norte, a OBR-RN. Então, é bem interessante que o pessoal siga também as redes sociais da OBR no geral, tá? E tem uma certa premiação, né, para o pessoal que está aí na teórica, que são as medalhas, né? Sim, a modalidade teórica ela conta com uma medalha física, né, que a Organização Nacional encaminha aos professores ao final de todo o processo, né, com as notas validadas, que o professor tenha feito, né, inserido a nota, enviado documentação, tenha passado pelas normas, vamos colocar assim, que o manual coloca para o professor responsável. Aí a organização envia. O primeiro envio, ele é gratuito. Então, vamos deixar bem claro, porque às vezes nós temos essa pergunta, né, em relação às medalhas. Sim. Gente, ela é gratuita, tanto a medalha quanto o envio. O primeiro, pelo menos, a gente garante. E tem uma certa logística também a ser seguida para poder viabilizar a entrega, né? Não é assim uma coisa que estalou os dedos e está na casa de todo mundo. Não, não é, gente. Essa parte, né, depois que todo mundo fez a prova, todas as notas foram lançadas, foi consolidado tudo isso. Nós precisamos gerar todos os relatórios que aparecem bonitinho para o professor, mas tudo isso nós fazemos com pessoas voluntárias desenvolvendo isso. Isso Aí é bem depois importante. depois de tudo isso feito, a gente tem a separação das medalhas. Então, isso aí é manual. Então, é separar medalha, gerar etiquetas, para depois a transportadora vir e conseguir iniciar a distribuição. E aí ela faz por regiões. Ótimo. Então tem aí uma certa logística, como a gente está falando aqui, não é no instalar de dedos que vai estar na casa de todo mundo. Adoraria, mas não. Pois bem. Professor, e uma última coisinha sobre a modalidade teórica é que há uma possibilidade de
o ingresso em algumas instituições de ensino, não é isso? Exato. Existem instituições de ensino superior que estão utilizando essas Olimpíadas Científicas como forma de ingresso. Então, o aluno participa da modalidade teórica com a premiação dele, né, o certificado de classificação dele, de posição, de medalha. Essas instituições utilizam, pontuam, e aí eles podem estar ingressando, uma das formas, né, de estar ingressando no ensino superior. Perfeitamente. E aí, no caso de São Paulo, por exemplo, que é a sua região, né? Tem a Unicamp e a USP também, e mais alguma? Tem a Unesp, A né? Unesp. Isso, existem algumas outras faculdades, né? Também estão utilizando a Unifei. Não consigo te dizer todas, porque Tudo bem. é um movimento, né? Uhum. Então, algumas começaram e com isso outras estão, espero, cada vez mais que façam uso, Sim, né? sim. A gente Nessas espera que Olimpíadas. cada vez mais esse uso seja amplo aí para as outras universidades, instituições de ensino também, né? Sim, com certeza. Ok, então a gente acho que finaliza aqui a parte da teórica, né? Caso a gente lembre de alguma coisa, depois a gente volta e vamos falar um pouquinho mais agora sobre a prática. Como a gente estava falando, tem essa divisão aí inicial, né? Colocar aqui divisão entre aspas entre teórica e prática, e dentro da prática também tem uma outra divisãozinha que é justamente a parte de simulação e a parte de apresentação, lembrando que ambas serão virtuais também nesse ano, não é isso? Isso. Em função, né, da situação, a OBR Nacional, a Organização Nacional, optou em transformar a modalidade prática em modalidade prática virtual. Então, contemplando, né, visando contemplar e permitir a participação de um grupo maior de alunos, de equipes, e pensando também que essas equipes não necessariamente tiveram tempo para construir o seu robô fisicamente. Então, nós criamos as duas modalidades interna à modalidade prática virtual, que aí encaixa justamente a simulação e a apresentação. Perfeitamente. Então, professora, só para lembrar mais uma vez ao pessoal que está assistindo aqui até esse momento e que talvez ainda não tenha entendido essas subdivisões, né, essas modalidades da OBR, dentro da OBR mesmo, né, a gente tem a modalidade teórica e a modalidade prática, que pode a prática ser em equipe, na realidade a prática é em equipe e a teórica é individual, não é isso? Exatamente. Pode participar de um e do outro também, pode participar apenas de um, tanto da prática quanto da teórica, né, como falei. E dentro da prática, a gente também tem essa subdivisão aí da modalidade simulação e da apresentação, que também pode ser, né, a equipe nesse caso pode participar tanto da simulação quanto da apresentação ou de apenas uma delas. Confere, professora? Isso, exatamente. Cada equipe ela pode participar das duas ou de uma só. Perfeitamente. E aí a gente tem na apresentação, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre cada uma das duas, a gente tem a apresentação para o nível 0, nível 1 e nível 2, enquanto na simulação, de acordo com o manual, a gente tem a simulação para o nível 1 e nível 2. A parte de simulação, para explicar ao pessoal, professora, é aquela que a gente já conhece, né? Que é colocar o robozinho no ambiente hostil para ele seguir a linha, desviar de alguns obstáculos, resgatar uma vítima. O que mais a gente pode falar, professora, sobre essa simulação? Nós temos um simulador, né, desenvolvido aí por voluntários, o SBotics, que justamente simula esse ambiente hostil. Então, Perfeitamente. conseguir escolher o seu robô e programá-lo para executar os desafios que estão dentro da arena.
que elas são Perfeitamente. todas os mesmos desafios que a gente teria se estivéssemos na presencial. O SButtix, ele simula, né, perfeitamente as condições da presencial. Isso eu achei incrível, porque até a questão da iluminação tem no SButtix. Um pequeno desencontro entre as placas que existia também quando a gente juntava os MDFs, né, para construir a parte ali de linha e tal. A gente tem também isso dentro do SButtix. É muito, muito interessante. E isso, como a senhora acabou de falar, feito por voluntários. Exatamente. Merecem É a muito, comunidade que nos auxilia, né? E abraça a ideia. merecem muitos parabéns, que é realmente incrível o que eles estão fazendo com o S-Buttix. Professora, as equipes estão até então acostumadas, né, as que já participavam, a passar todo um processo montando o seu robô para que ele fosse, na prática presencial, seguir a linha, completar os desafios e tudo mais. E como a gente está falando aqui do S-Buttix, que é o simulador, lá dentro tem umas opções de robôs a serem escolhidos. Isso, de uma certa forma, no meu ponto de vista, facilita demais as pessoas iniciarem, porque não tem mais a necessidade de aquisição de um kit de robótica. E também tem uma outra questão que é, como eu estava falando, as pessoas que já têm esse kit de robótica, ele não vai ficar parado porque tem a opção a apresentação. O pessoal pode utilizar esse robô que estava sendo desenvolvido para a prática presencial na apresentação, não é isso? Isso. Se nós pensarmos na simulação, a oportunidade de todas as equipes estarem com o mesmo instrumento. Então, poderíamos pensar que todos estão iguais, sem distinção. Se um tem um kit melhor, não é nem kit, né? Componentes, porque a gente não pode usar kit na prática, né? Sim. Então, assim, com componentes melhores ou não. Agora, para a apresentação, foi justamente pensando que eu posso não ter também um robô montado, Exatamente. mas e também não posso não ser muito bem em programação. Vamos supor que, olha, minha equipe quer participar, mas dentre os participantes nós não somos muito não temos grandes conhecimentos em programação e não temos grandes afinidades. De que forma eu posso participar, né? Então, as categorias da apresentação é justamente possibilitar as equipes dentro do seguidor de linha, dentro do tipo de robô que é utilizado na OBR, com os desafios do que tem de novidades, né, em 2021, como é que ele resolve. Então, daí a gente tem as N categorias. Perfeitamente, professor. E aí, já para que a gente está falando aqui sobre as categorias, eu vou ler aqui o título de cada uma dessas categorias, sem nos aprofundar muito, né? Porque isso tem tudo lá no manual, tudo direitinho, todas as regras, que inclusive, mais uma vez, pessoal, leiam, tá? É super importante. Não tem como ir para a Olimpíada Brasileira de Robótica sem conhecer as regras, tudo é em torno disso, né? Então, a gente tem aqui na parte de apresentação uma categoria Maker, temos a categoria Inovação, a categoria Programação, a Trabalho em Equipe, uma outra chamada Responsabilidade Social e Divulgação Científica e, por fim, Modelagem Virtual. Essa última de modelagem virtual é justamente caso queiram participar sem ter um kit de robótica, pode ser utilizado em diversos simuladores. Vou até dar um exemplo aqui, o Tinkercad. Pelo menos eu mostro bastante aqui o Tinkercad, porque ele é um software gratuito que o pessoal pode utilizar à vontade, consegue simular várias plataformas e, além disso, tem até uma novidade, professora, que dentro desse próprio
Tinkercad, do próprio simulador, a gente consegue ter agora palitos de picolé, rolinhos de guardanapo, dessas coisas assim, que eu achei uma ideia incrível. É um negócio muito interessante. E a gente está falando tanto assim sobre robótica sustentável, né? E conseguir fazer isso no software para poder modelar um projeto, achei realmente incrível. Fica aí uma dica e também em próximos vídeos a gente fala de outras possibilidades também. Aproveitando também, professora, nessa parte de responsabilidade social e divulgação científica, a gente tem algo que eu acho bastante importante, que é o incentivo à participação das meninas. Como é que a senhora vê essa questão? Bom, esse é um movimento que já tem algum tempo, né? Que é justamente o incentivo da participação das meninas para as áreas tecnológicas, para as áreas da engenharia. Tá aí. Ótimo. Eu sou com certeza muito a favor do aumento aí da participação das meninas, que é um parâmetro que eu trouxe quando eu estava conversando com a professora Sara. No meu canal tinha cerca de, acho que uns 8% a 12% de participação das meninas e, claro, isso lá nas estatísticas. E também pode estar um pouco mascarado por exemplo, uma menina está utilizando uma conta no YouTube do pai. Aí vai divergir um pouquinho das métricas que eu tenho, mas a gente sabe que não foge muito disso. Realmente a participação no meio da tecnologia da robótica hoje em dia está muito maior dos meninos que das meninas, porém a gente está vendo que nas OBRs, na Olimpíada Brasileira de Robótica, em alguns locais tá quase igual e às vezes até mesmo igual a participação, o número de meninas seria o mesmo número de meninos. Eu consegui ver isso em alguns casos. Tem também a questão de incentivo de equipes de meninas, né? Equipes formadas por meninas, que eu acho bem interessante também, né? Isso aí é um ponto a gente ficar atento. E uma coisa interessante também, professora, é que esse quadro aqui que a gente está gravando, né, o Papo Humanoide, ele começou com meninas, vamos dizer assim, né, mulheres, que são a professora Sara e a professora Esté, né, a professora Sara, que é vice-coordenadora, até então ela foi como vice-coordenadora da Olimpíada Brasileira de Robótica no ano passado, e a professora Esté, que é da Mostra Nacional de Robótica. Aí agora a gente está aqui conversando com a senhora, e também temos aí alguns outros episódios gravados também com meninas. Até então, o único participante masculino aqui desse Papo Humanoide sou eu. Até então, convidadas apenas mulheres. Pois bem, professora. Eu estava até dando uma olhada, né, na revista, não sei se vocês acompanham, mas a UBR tem uma revista. E na última edição traz a participação feminina, né, a porcentagem entre participação feminina e masculina. Sim, então, sim. Vale a pena. Exatamente. Tem essa também, as revistas, né, que são postadas lá no site da OBR também, né? Isso, exatamente. Nós temos uma revista. Professora, tem também a questão aqui, acho que uma das últimas coisas a gente comentar aqui seria o apoio de empresas, que a gente pode deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que tem falando no manual, certo? E esse apoio de empresas, ele seria, por exemplo, de uma eletrônica que possa ceder os equipamentos eletrônicos para algo de uma equipe, ou, por exemplo, uma marcenaria que possa ajudar no desenvolvimento de algum projeto, seria mais ou menos isso? Poderia ser, né? Mas para as ações de divulgação da categoria de responsabilidade social e divulgação científica, como a equipe trabalhou, fez ações para isto, né? Então, para que essas ações fossem concretizadas, é buscar o apoio. Seria uma possibilidade, aliás, está lá nos manuais, né, que as equipes podem citar esse apoio da empresa, não é isso? Isso, exatamente. Isso. Lembrando que isso é dentro da modalidade apresentação virtual na categoria responsabilidade social e divulgação científica, correto? Exato, corretamente.
Perfeito, professora. Acho que a gente precisa parabenizar aqui a todos que fazem, né, a OBR, os voluntários, o pessoal do SButtix também. Eles estão sempre me ajudando, professora, a trazer conteúdos aqui, não com informações privilegiadas, mas lá dentro do Discord, né, que é onde a gente tem a comunidade dos participantes da Olimpíada Brasileira de Robótica. Tem as categorias lá, os canais de dúvidas, e sempre que alguém posta alguma coisa, alguma dúvida, eles estão lá para ajudar o pessoal. E sempre que eu chego lá perdido, pessoal, por favor, me atualiza aí. Eles estão lá também dando uma baita de uma ajuda, então também tenho que agradecer muito a eles e dar os parabéns, porque o SButtix, né, o simulador, tá uma coisa incrível. Vez ou outra tem sim, obviamente, como em qualquer desenvolvimento, alguma pequena falha, algum pequeno bug, mas isso é reportado para eles e eles já, de prontidão, já vão tentando corrigir para a próxima atualização. Ah, não, nós temos que agradecer a todos, né? A OBR não seria a OBR se não fossem todos vocês, voluntários, que abraçam essa ideia, né, essa temática para alavancar, pensar nessas gerações e colocar para eles, né, um Exatamente. elemento a mais E aí eu no preciso até desenvolvimento. lembrar o pessoal também que eu, como estava falando aqui para a senhora, eu nunca fui competidor, nunca fui técnico de uma equipe, auxiliei já outros técnicos em escolas de robótica, porém o meu vínculo com a OBR vem lá de trás, quando eu era voluntário, ajudava a montar as pistas, as arenas, ajudava na mostra também, que tem dentro da OBR também, né? Isso acontecia na presencial. E aí, para poder também ter mais liberdade de criar conteúdo e poder falar com todos da OBR, competidores, técnicos, o pessoal da organização, eu prefiro me manter dessa forma como eu falei, sem algum vínculo com equipes. E isso eu tenho a agradecer também ao pessoal que sempre que eu pergunto, como eu falei, né, sempre que eu pergunto alguma coisa, estão à disposição. E a senhora aqui participando com a gente mais uma vez, né, do Papo Humanoide, assim como a Sara participou antes e a Esther também. Então, muito obrigado, professora. De nada, para mim é um prazer. Jay, queria deixar só um convite claro a todos para que venham participar e para aqueles que estão dispostos a participar, a primeira regra é ler os manuais, tá? Exatamente. Digamos que é a regra zero, né? A regra número zero, conhecer as regras, conhecer o manual. Professora, lembrando também ao pessoal que Exatamente. lembrando também ao pessoal que estou fazendo lives com o pessoal lá na Twitch, vez ou outra, sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, quem se sentir à vontade em aparecer por lá e compartilhar conhecimento, eu não tenho todo o conhecimento, claro, estou lá aprendendo com o pessoal também, e a gente vai se ajudando, um ajuda o outro. Isso também é algo que a OBR incentiva muito, que é compartilhar conhecimento, tá? Compartilhar, de repente, uma arena que você está treinando, alguns resultados do seu robô em questão de desempenho também, e até mesmo algumas coisas referente a códigos, isso acontece também. E é importante lembrar que na OBR, quem deve desenvolver essas coisas são os participantes, os competidores. Técnicos estão lá para auxiliar, mostrar os caminhos, assim como os pais também, não é isso, professora? Exatamente, mas não deixar, né? O principal protagonista são os competidores. Lembrando mais uma vez também, seguir as redes sociais, estarão todos os links aqui na descrição. A gente vai finalizando aqui mais um Papo Humanoide. Mais uma vez agradecendo demais a professora Cíntia por estar participando aqui com a gente. Muito obrigado, professora. De nada, para mim é um prazer. Precisando, parabéns aí a todos. Muito obrigado.